Dia 8 do nosso propósito. E o tema de hoje é visão. Que tema extraordinário! Quantas vezes nós já conversamos sobre isso? Quantas vezes eu já falei, vamos anotar e passar tudo para o papel? Qual é a sua visão extraordinária de futuro? A sua visão positiva, extraordinária de futuro? Quantas vezes eu já perguntei isso e quantas vezes eu falei, chegou na visão? Agora passa para o papel. Nós temos que passar tudo para o papel e não sou eu quem está falando, é a Bíblia. Não sou eu. Então assim, enquanto eu estava falando, tá tudo bem. Você fez ou não fez, não sei, mas agora nós vamos executar. Juntas nós vamos executar. Eu fiz o Mural da Vida Extraordinária, Sonhe Grande. Eu fiz. O meu já tem muita coisinha anotada, mas no dia 30 eu vou mandar para vocês. Não quis mandar antes para não ficar muita informação, para a gente focar no jejum. E acho que dia após dia nós estamos aprendendo coisas novas. Até como desacelerar e esperar, porque faz parte, é para isso o jejum, para que a gente venha a ser transformadas de dentro para fora. E hoje é incrível. Primeiro eu queria falar que aqui o tema é visão e fala sobre Abacuque. Abacuque, eu não sabia quem era Abacuque até bem pouco tempo atrás. E aí comecei a estudar e vi sobre Abacuque e achei incrível. Na Bíblia só tem 2 folhas, mas o que ele escreve é extraordinário. Então, o que está no nosso papel, eu vou ler rapidamente para vocês. Versículo Abacuque 2, do 2 ao 3. Escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Pois a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Ainda que demore, espere, porque ela certamente virá. Eu gosto de ler pontuando, porque eu acho incrível. Eu não sei se você conseguiu pegar a mensagem, mas é incrível. Eu tenho uma outra Bíblia, que é uma Bíblia de estudos, ela é diferente e está escrito é a mesma coisa, mas de uma forma diferente, eu vou passar para vocês. Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e a torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passar correndo. Então, o que Deus pediu? Pegue essa visão, coloque em tábuas grandes, escreve de uma forma legível, para quem passar andando, correndo, conversando, qualquer pessoa possa ler essa informação. Então, quando Deus pede algo, já é de uma importância sublime. E quando Deus pede algo e pede para que fique de uma forma legível, para que todos vejam, é porque a informação é extraordinária, é incrível. E é por isso que eu falo repetidas vezes, gente, passa tudo para o papel. Qual é o seu sonho? Passa para o papel, acredite, tenha fé. Deus quer nos abençoar, Ele quer. Só que tem coisas que nós precisamos fazer. Então, passar para o papel é uma das. Quando a gente passa para o papel, a gente acredita e confia que vai dar certo. Quando a gente passa para o papel e coloca data, o nosso cognitivo passa a nos lembrar que nós temos um sonho para realizar. E enquanto a gente não realiza aquele sonho, a nossa mente não descansa. É por isso que tem que estar no papel. E não é somente quando a gente passa para o papel, as coisas ao nosso redor, parece que elas vão se movimentando de uma forma diferente para que aconteça o nosso sonho. Porque isso é fé. E a gente não pode desprezar a fé jamais. Aliás, quem serve a Deus serve pela fé. Porque não ouvimos, mas nós ouvimos falar. E pela fé a gente acredita. Não é verdade? A Bíblia, eu sempre falo assim, qual é o nosso maior exemplo? A Bíblia. O que eu tenho que fazer?
Está na Bíblia. E por quê? Porque se não tivesse pessoas, os nossos antepassados, antes de Jesus, na trajetória com Jesus, se essas pessoas não tivessem anotado tudo em papilos, hoje nós não teríamos nada. Então você imagina as pessoas estarem caminhando com Jesus. Jesus faz um milagre e ele fala: para tudo, eu vou anotar, eu vou registrar, para futuramente as pessoas saberem como foi, como aconteceu. Vamos anotar? Então todos os apóstolos, eles tinham muitos papilos, eles anotavam tudo. Antigamente, de Jesus, todos eles, eu não sei se você já assistiu as novelinhas da Record, eu assistia todas. E então, tudo era anotado em papiro, porque tudo tinha uma importância muito grande. Então, o que nós temos que fazer? Eu tenho um caderninho que eu anoto tudo. Se Deus fala comigo, eu anoto. Coisas que ficam na minha cabeça, martelando na minha cabeça, eu anoto e coloco data. Eu sonhei, eu anoto e coloco data. Tudo eu anoto. Porque aí eu sei quando foi, como foi. Aí eu sei, tem coisas que está anotado aqui, que já aconteceu, já se realizou. Mas tem coisas que ainda não. Mas está anotado aqui, porque eu acredito. Eu tenho fé que vai acontecer. Então está anotado. No dia 30 eu vou... Mostrei, né? No dia 30 eu vou passar para vocês o PDF e eu gostaria que todas fizessem, porque só da gente imaginar a nossa visão extraordinária, positiva de futuro já é maravilhoso. Só que nós temos que viver, nós temos que, na hora que estiver anotando, ser exímia, ser detalhista, o peso. Que peso? Como eu quero estar? Como que eu quero que o meu corpo esteja quando eu estiver realizando o meu sonho? Você coloca o seu peso, você pode colocar a roupa que você quer estar. Se você tem uma roupa específica que você sonha em ter, coloca a roupa, o lugar, com quem, quando, em que data, coloca a data direitinho, para que você sonhe isso antes de ir. O seu corpo vai sentir isso antes de ir. Acredite, com a fé, pela fé, com Deus, é tudo deste jeito. Anota para que aconteça. Pegue o seu papel e caneta, anote tudo para que realmente aconteça na sua vida. Então, quando eu vi esse tema hoje pela manhã, visão, eu achei maravilhoso, porque eu já fiz há um tempo, já faz um bom tempo que está guardado. Então, eu não lembrava mais, não tinha mais, eu mudei algumas coisas, alterei alguns versículos, algumas coisas, mas a maioria é a mesma coisa, e eu não lembrava mais, e é incrível. Então, o que eu e você precisamos fazer? Voltar a sonhar, voltar a acreditar que Deus faz, Deus fez e continua fazendo, e vai continuar fazendo para os que acreditarem. Então, vamos eu e você, hoje, colocar a nossa cabecinha, quando a gente colocar a nossa cabecinha no travesseiro, fala: Deus, qual é o sonho? Que sonho eu poderia ter? Que vai ser uma visão extraordinária de futuro? Porque às vezes nós temos um sonho, mas não sabemos passar para o papel qual é, com certeza. Então, pede ajuda para Deus. Porque os sonhos de Deus para a nossa vida é infinitamente maiores do que o nosso. Então, quando você colocar a sua cabecinha no travesseiro, ore a Deus e peça para que Deus revele para você o sonho. A moto. Jesus, eu vou embora. Olha, passe para o papel a sua visão extraordinária para que venha se cumprir na sua vida. Para que você possa ter a sensação, o sentir, o mover de Deus dentro de você. Acredito que muitas pessoas ainda falam assim: eu preciso ver para crer. Nós temos que crer e sentir sem chegar lá, porque a visão nós já temos. A visão foi. Se a sua mentalidade
conseguiu chegar, você chega também. Certamente você chega também. Inclusive na Bíblia tudo foi assim. Primeiro chegou o pensamento. Primeiro a visão. Foi. Chegou no lugar. Vai. Como será? E o deserto? E os leões? E os tigres pelo caminho? E aí, vamos, vai dar certo, vamos. E foram. Mas a visão deles chegava até certo ponto, porque até onde ele conhecia. E nós hoje não. Hoje nós temos muita informação. Então, para onde você quer ir? Pesquisa. Começa a visualizar o lugar onde você quer ir, vai para o seu papel e anota. É aqui que eu quero chegar. Eu quero estar aqui. E você vai. É assim que acontece. Quando eu fui para os Estados Unidos, primeiro eu visualizei. Primeiro eu falei, é aonde eu quero estar. E eu vou. E quando saiu o meu visto, porque o meu impedimento da vida era o meu visto ser negado. E aí eu lembro que eu estava orando, olhando para a lua, e aí eu falei para a lua, e falei, amanhã eu vou tirar o meu visto. E se o visto sair, eu vou. E foi dito e feito. O visto saiu, o meu e do meu filho, e nós fomos. Então, primeiro eu sonhei, primeiro eu visualizei. Antes de ir, eu já sabia aonde eu queria estar. Antes de ir, o meu filho já sabia o restaurante que ele queria ir. Então, primeiro a gente sonha, aí a gente visualiza, passa para o papel e depois a gente realiza. Faça isso com você na sua vida. O tema hoje é visão e eu, em nome de Jesus, profetizo que você vai viver todos os seus sonhos. Acredite que você vai. Fique com Deus.